Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Uli e essa aqui é a 7ª aula do nosso curso de Introdução à Programação. E se você está vendo essa aula isoladamente, eu sugiro que você veja aqui na nossa descrição o link para a playlist para você assistir desde a primeira aula, onde eu mostro ali o que a gente vai ver nesse curso. E ele é um curso que foi pensado para pessoas que estão começando na área de desenvolvimento de software. Ele é um curso, não é um curso de linguagem, né? É um curso específico de uma linguagem, de um framework, de uma tecnologia, mas ele não é, né, no caso, esse curso, mas sim um curso que vai te dar aí a base sobre a programação, sobre lógica de programação. Enfim, se você começou aí a fazer um curso de JavaScript ou um curso de um framework ou de Java, que seja, esse curso ele pode ser um curso complementar aí para você entender, né, o racional por trás do que você faz na sua linguagem, na linguagem que você escolheu. E hoje a gente vai falar de um comando de decisão. A gente viu na aula passada sobre o if, né, sobre um if dentro de outro if, o else if, e hoje a gente vai aprender um novo que é o select case, ou no caso do JavaScript que a gente está usando aqui, o switch. Tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui, né, falar um pouquinho do nosso curso. Opa, o spoiler aqui, né? Então beleza, né? A gente viu aqui que lá no if a gente tinha uma condição, né? E caso essa condição for verdadeira, ou seja, né, nesse caso aqui a gente tem a variável idade e o valor que a gente estava usando era 14. Então se idade fosse maior que 18, ele iria executar esse trechinho do código que está dentro desse if, desse se. Se não, que é o caso nosso aqui, né, a gente não é maior que 18 porque a gente tem 14, ele iria executar o segundo trecho. No caso aqui também não é verdade, ele cairia no se não, tá? Eu vou dar um cenário aqui, a gente vai aprender o switch, né? Deixa eu só copiar aqui então. Tem bastante coisa aqui da aula, deixa eu mudar aqui e a gente vai fazer o seguinte caso aqui, né? No caso, agora a gente vai aprender o select case. Vamos lá. Que em algumas linguagens, né, a gente vai aprender o caso em português, que em algumas linguagens pode ser o select case ou só case, tá? Em alguns casos. E no caso do JavaScript vai ser o switch. Aí aqui. E o case, tá? Isso aqui vai estar junto e aí eu já explico lá no JavaScript como que isso funciona. Acho que dessa vez, né, a gente sempre está vendo um pouco no português e depois no JavaScript. Dessa vez a gente vai direto para o JavaScript, que acho que a gente já fortaleceu bastante alguns conceitos aqui. E agora a gente vai ver como usar essa ferramenta, né, no JavaScript. Primeiro, eu vou criar um cenário aqui, tá? Onde imagina que a gente vai chegar num centro de esportes, né, num centro poliesportivo. E lá na entrada eu tenho um sistema, um totem, alguma coisa ali, que ele vai me perguntar qual o esporte que eu estou querendo praticar e ele vai me falar em qual quadra eu tenho que ir. Então eu vou ter uma quadra para o futebol, uma quadra para o basquete e uma quadra para o vôlei. Tá? Tem esses 3 esportes. E aí esse sistema tem que direcionar a pessoa para onde ela deve ir. Então primeiro a gente vai ter uma variável que vai receber aqui o esporte que a pessoa quer praticar. A gente vai escrever o nome do esporte mesmo. Por enquanto a gente não está colocando nada para a pessoa digitar, né? A gente está colocando direto no código, mais para frente a gente vai ver, mas por enquanto é assim que a gente consegue resolver o nosso problema, a gente precisa alterar o código. Mas com calma a gente chega lá, tá? Então primeiro aqui, vamos colocar aqui o futebol, por exemplo, e a gente vai inicializar aqui a nossa variável. Então eu estou declarando uma variável esporte. Vamos usar o que a gente aprendeu? E isso é legal, né? A gente vai ver que diferentes ferramentas, elas podem resolver o mesmo problema. Aí a gente é quem tem que pensar e ver qual ferramenta, né, resolve da melhor maneira possível. Qual ferramenta que a gente conhece até agora? A gente conhece o if, tem o else if, então vamos resolver primeiro com ele. Aí depois a gente vai escrever de uma maneira mais elegante, que é o switch. E aí vocês vão entender, né, qual a vantagem de usar o switch. Então aqui, ó, usando lá o que a gente sabe do if, eu posso ter aqui, ó. Primeiro eu vou perguntar, né, antes de escrever o if ali, eu vou colocar uma mensagem ali no console, que eu escrevo console.log, e eu vou escrever assim, ó, qual o esporte que você irá praticar.
lembra, né? Sempre ponto e vírgula no final, e sempre que eu coloco uma frase, ela tem que estar entre aspas duplas aqui, ó, tá? E isso aqui vai fazer o sistema exibir, né, essa mensagem. Beleza. Agora eu vou dar uma mensagem de acordo com a escolha da pessoa, tá? Eu poderia até colocar aqui, né, as opções, enfim, né, as opções disponíveis e tudo mais. Por enquanto vamos simplificar, daqui a pouco a gente volta e faz isso, a gente vai incrementando e evoluindo o nosso código. Então primeiro eu quero saber, né, se o esporte for igual a futebol, aí lembra, né, eu vou abrir a chave aqui e dentro do meu if, então somente se for futebol, eu vou exibir aqui então uma mensagem falando para essa pessoa se dirigir à primeira quadra. Primeira quadra, tá? Beleza. Aí lembra, né? Pô, mas pode ser que não seja futebol, pode ser que a pessoa foi lá praticar vôlei. Aí, como que a gente encadeia os ifs? A gente está relembrando a aula passada, né? Else if. E aqui vai ter esporte, ó, a mesma variável, igual a vôlei. Beleza? E aqui a gente vai colocar então, vou copiar aqui, ó, segunda quadra. Mas você falou basquete também. Poxa, tá, então vamos lá, basquete. Ó, já tô copiando aqui, né? Porque é muito parecido, eu só vou mudar aqui qual é o esporte, tá? E aqui vai ser na terceira quadra. Poxa, mas e se ele foi aí, sei lá, quer jogar polo aquático, ou tênis, ou rugby, ou qualquer outra coisa? Poxa, infelizmente não tem isso no campo aqui, né, no poliesportivo nosso aqui, só tem esses 3 esportes. Então eu vou dar uma mensagem para qualquer coisa diferente, falar, ó, esporte não encontrado. Beleza? Ok, isso aqui vai funcionar, vamos lá? Então, futebol, ele deveria mostrar aqui para mim a primeira quadra, tá? Olha lá, ó, qual esporte você irá praticar? Aí eu escrevi futebol e ele me retornou primeira quadra. Então, vamos lá, mas e o vôlei? Tá, então, veio aqui, segunda quadra. Poxa, funciona, resolveu o problema. Ok. Vamos lá, né? O skate caiu ali na minha última opção. Tá, isso aqui funciona, mas uma das coisas, né? Isso aqui, ó, conforme for entrando esportes, isso aqui vai ficando, né? Eu vou colocando vários else ifs aqui. Tudo bem que no nosso caso aqui isso não parece tão ruim assim, né? A princípio, porque é bem simples, enfim. Mas dá para escrever isso de uma maneira mais elegante, porque praticamente eu só mudo esse valor aqui, ó. Eu estou fazendo comparações, né? E é uma comparação muito exata, né? Não é igual a gente tinha lá um range, né? Uma distância entre idades, igual a gente viu no outro exemplo, né? Eu não tenho um operador ali, um ou, né? Aqui assim, olha, eu tenho um valor, aliás, né? Eu tenho uma variável e ela pode ser esse valor ou esse valor ou esse valor, né? Tá, então vamos lá, vamos ver como que o switch ficaria nesse caso aqui. Eu vou apagar isso aqui, se você quiser, você pode também comentar, a gente ainda não viu comentário. Em JavaScript, o que é um comentário? Comentário, ele é um trecho de código que eu não quero que ele seja executado. Pode ser tanto algo informativo para a pessoa que está lendo, por exemplo, eu posso usar, né, no caso do JavaScript, um // e o que isso vai fazer? Ele vai falar para o meu computador, computador, ignore essa linha, esqueça essa linha, você não precisa se preocupar com isso. Mas André, para que eu vou falar para o computador ignorar? É porque isso aqui eu não estou falando para o computador, eu estou falando para o ser humano, né, para a pessoa que está lendo o código. Então eu poderia colocar assim, ó, abaixo vamos avaliar qual é o esporte. Tudo bem, né? A gente lendo o código aqui, a gente entende. Às vezes a gente pega coisas muito complexas e aqui tem uma explicação, né? Ou a motivação de estar fazendo aquilo. Isso aqui eu estou escrevendo para a pessoa que está lendo o código e não para o computador. Isso aqui é uma maneira de comentar código, tá? De comentário, né?
E outra maneira que eu posso fazer também, eu não quero apagar isso aqui que eu fiz, tá? Eu posso vir aqui, ó, e eu quero comentar daqui até aqui. Se eu fosse fazer dessa forma, eu teria que ir linha por linha, ó, ele só cancela essa aqui, tá vendo? Ó, ficou cinzinha. Mas tem uma maneira de eu já comentar tudo de uma vez. Eu venho aqui, coloco um barra e um asterisco, dou um espaço e vou lá embaixo, coloco um barra e um asterisco. Pronto, ó, ele ignorou tudo isso. Se eu rodar agora, ele não vai ter a segunda mensagem, porque esse código ele não existe mais, tá? Aqui, a gente pode fazer isso, tá? Por enquanto, nesse caso aqui, né? Isso aqui também a gente pode fazer sem problemas, tá? À medida do possível, o mais interessante é que a gente tenha um código que ele seja tão contextualizado, com bons nomes de variáveis, enfim, para que seja fácil de ler, seja fácil de entender, porque isso vai facilitar a manutenção. Mas caso a gente precise, a gente pode recorrer ao comentário. Um outro ponto, a gente fez isso aqui porque a gente está numa tela aqui, né? Enfim, a gente vai reutilizar isso aqui e a gente não está versionando esse código, enfim. Mas lá na frente, a gente hoje, né, tem ferramentas como o GitHub, ferramentas de versionamento de código, que eu não preciso fazer esse tipo de coisa. Ficar como... Sabe quando a gente tem aquela gaveta de casa que a gente vai colocando um monte de cabo, um monte de coisa que a gente não usa para que, talvez no futuro eu vou precisar. E aí vai virando aquela bagunça e a gente nem consegue mais abrir aquela gaveta de tão bagunçada que ela tá. E coisas que não fazem mais sentido. A gente não precisa daquilo hoje, né? A mesma coisa vale para o código, tá? É bem difícil, né, ter casos que você realmente precise e que não faça sentido eu apagar. Porque se o código está sendo ignorado, a gente chama isso de código morto. Porque é um código que está aqui, mas ele não está sendo executado pelo computador. Tá? Na maioria dos casos, se a gente estivesse programando e fosse um código profissional aqui, né, fosse para uma empresa, a gente removeria isso aqui. Inclusive, se a gente rodar... aquelas ferramentas que vão analisar a qualidade do nosso código, eles vão colocar isso aqui como um item de falta de qualidade. Falei bastante, mas ao mesmo tempo que eu quero que você não se preocupe com isso agora, mas que você esteja consciente disso. No nosso caso aqui, é só um script e a finalidade aqui nossa é estudar. Então eu vou deixar aqui para a gente comparar os dois, tá? Mas anota aí, né, em algum lugar aí, sobre isso aqui, ó, código morto. Quando você vê alguém falando de dead code, é isso aqui. E imagina isso aqui, né? Aquela gaveta onde você colocou um monte de cabo, um monte de coisa que você não usa e tá lá, você nunca usa e fica só ocupando espaço que poderia ser de algo útil, né? Enfim. Vamos lá. Agora a gente vai escrever então o switch. Como que é a estrutura do switch? No switch eu tenho o switch, aqui com switch. Opa, peraí, switch. Agora sim, tá vendo? Ó, o IntelliSense, né, que é essa ferramenta que ajuda a identificar uma linguagem, ele vai pintar de outra corzinha quando eu usar uma palavra reservada, uma palavra que é daquela linguagem. No switch eu vou ter o seguinte, eu vou colocar qual campo que eu quero analisar. Ó, eu quero então analisar qual que foi o esporte escolhido. Aí eu vou ter abre e fecha chaves, tá? Não é spot, né? É esporte. E aqui dentro eu vou falar assim, olha, eu quero que você, né, analisa o esporte. Caso, lembra que eu falei do caso? Caso, case aqui, por isso switch case. Caso seja futebol, aí eu vou colocar 2 pontos aqui e aqui embaixo eu vou colocar aquela nossa instrução, primeira quadra, tá? Beleza. Aí eu vou colocar aqui, caso seja vôlei. Olha só como que fica mais simples a instrução aqui. Eu vou colocar o quê? Segunda quadra. Estou copiando o código ali embaixo, ó. E aí, caso seja basquete, né? Eu vou colocar aqui, caso basquete, 2 pontos, fecho aspas aqui, 2 pontos, e vou colocar a terceira quadra. Tá, mas e todo o resto, André? Eu vou colocar um caso para cada possível esporte? Não. O equivalente do else aqui no switch case é o default. Eu vou colocar default
dois pontos, ou seja, né, o padrão, caso nada, não for nenhuma das outras opções, eu vou colocar aqui o esporte não encontrado, tá? Ainda tem um erro aqui no nosso switch, tá? E a gente vai ver. Eu acho muito legal, né? Às vezes a gente vê o erro porque a gente entende por que tem alguma coisinha ali no meio, né? Poxa, aqui já resolve pra gente. Então, aí é o critério, né, de vocês. Eu acho essa solução aqui de cima mais elegante do que essa de baixo. A gente não precisa desse igual, enfim. É uma maneira mais simples de escrever e resolve o nosso problema. Vamos ver se isso funciona? Vai ter um probleminha aqui. Tá, skate, né? Ele caiu lá no de baixo. Eu vou colocar aqui futebol, que é o nosso primeiro caso. Ele se perdeu aqui, né? Ele entrou aqui e deu certo o primeiro e ele saiu disparando todas as mensagens. Poxa, e se eu colocasse vôlei? Olha só, ele pegou da segunda para as outras, né? Poxa, André, como que eu resolvo isso, né? Parece que qual que é o comportamento dele? Quando ele encontra um, ele sai executando todo o resto. Então ele encontrou o vôlei, ele saiu executando todo o resto. Tá faltando uma coisa aqui no case, tá? Para evitar esse comportamento dele. Depois a gente vai usar esse comportamento para o bem. Aqui então eu preciso assim, olha, encontrou isso, é isso que você vai fazer e você vai parar. Break, tá? E eu vou colocar isso aqui para cada um dos casos, tá? E eu poderia colocar aqui no default? Poderia, mas não tem sentido, porque se ele cair aqui não tem mais nada para executar para baixo, e aí tudo bem, tá? Vamos ver aqui, né? O que vai acontecer se eu... agora que eu coloquei o break, né? Vamos voltar lá pro futebol, que estava dando problema. Futebol. Esperar ele recarregar aqui. Pronto. Deixa eu fechar. Olha só, ele está me mostrando o que estava, né? Enquanto estava assíncrono. Deixa eu ver, provavelmente ele vai pedir para eu resolver alguma coisa. Vou colocar ele para sincronizar. Ele pegou o que estava lá. Isso aqui que aconteceu, vou abrir uma aspas muito rápida, tá? Mas quando a gente trabalha no Git, é muito sobre isso. Tipo, olha, eu tinha um código salvo aqui e você tem um código aí na sua máquina local, né? Porque ele está rodando aqui na minha máquina, né? Enfim, a gente pode entrar em mais detalhes nisso. E aí, no momento que ele perdeu a conexão, eu continuei atualizando esse código aqui. A hora que ele atualizou, ele falou, a última vez que eu sincronizei estava diferente. Aí ele coloca os dois códigos juntos e ele fala, qual que é a sua versão? E aí você vai lá e, poxa, tá, não, beleza, eu vou usar essa versão do lado de cá. Quando a gente for falar de Git em um outro módulo, em um outro curso, a gente vai entrar mais detalhes sobre isso. Mas só para dar ideia aqui do que é um versionamento de código. Vamos lá de novo, então, futebol. E vamos ver agora que a gente colocou o break, o que vai acontecer. Lá, primeira quadra, tá? Vamos ver, né, se funciona mesmo. O vôlei. Segunda quadra. Então o break ele é necessário aqui no caso do switch case para evitar aquele comportamento, né, bugado de sair imprimindo tudo que dá certo, né, daqui. Ele deu certo aqui, ele vai em todos os outros escopos, né? A gente não vai entrar a fundo do porquê que acontece isso, mas basicamente esse aqui seria uma hierarquia, né? E caso isso aqui dê certo, todos os outros obedecem ele, tá? Por isso que é importante colocar o break. E também é legal a gente ver esse tipo de erro, porque nem sempre a gente vai lembrar de toda a sintaxe, nem sempre a gente vai perceber todos os detalhes, tá? Código, você sempre vai ter que reler o seu código, melhorar ele, e às vezes o código ele vai ter um comportamento diferente daquilo que você esperava, tá? E aí nesses casos a gente precisa tentar entender o que aconteceu e de repente procurar no Google switch case retornando coisas além do esperado, e aí a gente vai encontrar alguém falando desse problema num fórum e alguém ajudando. Então a comunidade, né, de pessoas desenvolvedoras é muito importante, porque a gente não sabe tudo e você não precisa saber de tudo, mas é muito importante criar a habilidade
de pesquisar, de ler mensagem de erro, de tentar entender o problema, tá? Eu vou bater muito nessa tecla, independente da linguagem que você for seguir. Beleza, eu vou passar um pouquinho aqui do tempo que a gente costuma seguir, né, que é até 20 minutos, para mostrar mais um exemplo simples que eu acho que uma aula seria muito, tá? Beleza, ó, aqui a gente comparou, né? Dessa vez eu não vou gerar dead code aqui, né? Imagina que eu não quero apagar isso, então eu vou salvar tudo isso, enfim. E vai ficando aquele entulho de comentário, né? Não, eu vou começar um negócio novo aqui, então eu vou apagar. Se você quiser manter esse exemplo, eu sugiro que você monte um Google Docs ou um Word mesmo na sua máquina ou um bloco de notas e vai salvando esses trechos de código, colocando um comentário, aula tal. Você pode colocar até o link no comentário e aí você deixa ali de exemplos para quando você quiser tirar uma dúvida ou tô lá programando, poxa, eu lembro daquela aula de switch case, como que é mesmo que usa? Você volta lá para o seu material e você vai ter exemplos de como aplicar. Isso é super útil, gente. Enfim, vamos lá. Agora, lembra que lá atrás eu falei daquele caso do cliente do banco, que eu tinha lá o cliente Prime, o cliente padrão, o cliente Sayajin e o cliente investidor. E aí eu queria que mandasse uma mensagem só para quem é cliente, aliás, né, para todo mundo menos para o cliente investidor. No switch case eu tenho uma maneira de fazer isso e vamos lá. Eu vou colocar aqui variável tipo cliente. Sempre observa como que é importante, né, os nomes de variáveis que a gente está usando e o quão elas dão de contexto, tá? Para a pessoa que está lendo o código, que pode ser você mesmo no futuro. Então eu vou colocar aqui primeiro o cliente padrão, tá? Aí eu vou criar aqui um switch case. Primeiro, né, vamos pedir aqui para a pessoa console.log qual o tipo de cliente, tá? Opa, é aqui dentro. É uma frase, ponto e vírgula no final. Vamos lá, switch. E eu vou colocar aqui então o tipo cliente. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui então, caso seja padrão, eu vou colocar 2 pontos, console.log. Aí esse log aqui pode ser para a gente analisar depois e ver se a mensagem foi disparada. Dispara a mensagem disparada, tá? Isso aqui pode ser um e-mail, enfim. E vou colocar o break aqui. Break. E aí eu posso fazer aqui também o case, né? Case prime. Opa, prime, 2 pontos. E vou copiar exatamente isso aqui, ó. Tá. E aí vou fazer a mesma coisa para meu cliente Sayajin. Eu não lembro como escreve Sayajin. É Sayajin? Sim. Sayajin. Enfim. E aí, né, no caso do cliente investidor, que é o que eu não quero, né? Eu vou colocar aqui um default. E aí tem duas opções. Ou eu pego e coloco assim, olha, default, né? Qualquer coisa diferente desses aqui eu não mando mensagem. Lembra daquele caso, né? Do not? Ou eu coloco aqui sem mensagem. Vou colocar aqui sem mensagem, tá? Isso aqui funciona, né? Ele vai rodar aqui. Ó, qual tipo de cliente? Mensagem disparada. Aliás, a mensagem foi disparada? Faz mais sentido, né? A mensagem foi disparada. E aqui ele vai analisar pelo tipo do cliente. O sistema vai analisar aqui a mensagem, né? Mensagem disparada porque o cliente era padrão. Tá bom, né? A gente nem precisa testar porque a gente testou lá no Disport. Só que olha só, eu tenho o que a gente chama de redundância. Eu tenho aqui, fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Uma das maneiras que eu poderia melhorar isso aqui era colocando essa mensagem em uma variável, né? Poderia vir aqui, ó. Porque imagina, né? Se eu quiser, eu não quero mais hoje que seja mensagem disparada. Poxa, faltou uma exclamação. Aí eu vou ter que colocar aqui, vou ter que colocar aqui e vou ter que colocar aqui.
Por quê? Porque meu código está redundante. Eu estou fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa em 3 pontos diferentes. Eu poderia melhorar um pouco colocando isso aqui em uma variável. Tá? Então eu poderia colocar aqui mensagem log disparo e colocar a minha mensagem. E aí eu poderia fazer isso aqui, ó. Colocar a minha variável aqui, aqui e aqui. E aí, ó, também vai funcionar, tá? E se eu tiver alguma alteração aqui, mensagem disparada para o cliente. Aí no padrão vai atualizar. Ah, mas e se for lá no Prime? Também vai atualizar, tá? Já melhorou um pouco, né? Tá mais fácil de dar manutenção, porque eu só mexo aqui. Mas eu posso usar um recurso aqui do switch case, que é o seguinte, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar todos esses cases agrupados. Eu posso fazer isso aqui e eu posso fazer isso aqui, tá? E aí eu posso remover essas duas aqui, ó. E aí eu tenho assim, ó, caso o padrão Prime saia DIN, ele vai executar disparo. A gente deixou lá o Prime, o que vai acontecer? Ó, mensagem disparada para o cliente. Ah, e saia DIN. Mensagem disparada para o cliente também. Então, assim, são formas, né, de deixar o nosso código cada vez mais simples, tá? E assim, não se preocupa, tá? E ao longo do tempo a gente vai aprendendo a melhorar. Então, a melhor coisa, né, para a gente aprender sobre otimização é o que essa otimização está resolvendo, tá? E é uma coisa que também eu vou bater na tecla aqui, antes de a gente sair fazendo coisas que o mercado fala que é legal, ou que uma pessoa falou em um fórum, é a gente entender o porquê daquilo, tá? Então, nesse caso, né, acho que gera essa ansiedade de, poxa, mas as pessoas sabem fazer isso que eu estou aprendendo de uma maneira espetacular e otimizada, enfim, não se preocupa com isso. Se preocupe em ir resolvendo os problemas e você vai ver que conforme você for fazendo mais e mais código, você vai melhorar o seu código. Sempre que você... eu estou há mais de 12 anos, né, trabalhando com programação, e se eu olhar um código que eu escrevi mês passado, eu vou encontrar pontos de melhoria naquele código. Porque a gente evolui, a gente também às vezes está com a cabeça mais fresca, às vezes a gente tem um insight, enfim. Então, não se preocupe tanto de escrever logo de cara um código super ótimo, excelente. Isso é uma coisa que dá para ir construindo aos poucos. Você cria um código, ele pode estar o que a gente chama de verboso, né, com muitas instruções e poderia ser simplificado. E você pode ir aos poucos otimizando aquilo, vai lendo o código, vai vendo o que você poderia resolver. Enfim, isso é super normal e não se estresse com isso de querer escrever o código perfeito logo de cara. Relaxa um pouco. Enfim, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, né, e aprendido aqui o switch case. Brinque aí, né, usando o switch case, usando o if, o else if, enfim. Vai brincando, vai misturando as coisas, né? Que nada melhor do que ir exercitando essas coisas para que elas irem se tornando naturais aí no seu vocabulário de programação, tá? Então é isso, ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido mais essa aula e um abração.